pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa. E já peço a vocês para que peguem o módulo de vocês e abram na página 16. Página 16, certo? E vocês verão aí que tem aí estudo da língua, não é isso? Vamos estudar novamente a classe dos substantivos, sendo que dessa vez vamos ver gênero, número e grau. Tá certo? Vamos lá. Diversas histórias indígenas estão relacionadas ao surgimento de fenômenos do dia a dia. Leia a seguir um texto que apresenta um resumo do mito A Origem do Sol. Olha, mais um mito para a gente verificar, né? Você sabe como surgiu o Sol? Segundo o mito A Origem do Sol dos indígenas Ticuna, antigamente o Sol era um rapaz muito forte e bonito que vivia com uma velha e mal-humorada tia. Certo dia, enquanto ela fervia urucu, que seria usado para que os ticuna se pintasse para uma festa chamada Moça Nova, Sol trouxe muita madeira vermelha para manter o fogo aceso. Mesmo assim, a tia reclamou, pois estava insatisfeita com a quantidade de lenha. Decidido acabar com toda aquela reclamação, Sol resolveu beber todo o líquido borbulhante e vermelho que estava sendo preparado. Sua tia consentiu, imaginando que ele morreria, mas à medida que o Sol servia a tinta quente, ia ficando cada vez mais vermelho como o urucu. Após terminar de beber tudo, o rapaz subiu ao céu e intrometeu-se entre as nuvens. Desde então, ele passou a esquentar e iluminar o mundo. Olha só que outra história curiosa, né? Para explicar o surgimento de alguns fenômenos. Né? Nesse caso aqui, agora temos a explicação para o surgimento do Sol, né? Mas o mito, né, da mitologia indígena brasileira, né? Bem interessante, certo? Vamos agora dar continuidade aqui na primeira questão, né? Primeira questão. Apesar de apresentarem várias diferenças, os textos da origem do dia e a origem do sol têm semelhanças. Observe. Né? Discuta as duas histórias com um colega e juntos aponta as características semelhantes. Né? Então, pessoal, nesse caso aqui, você já pode colocar aí o seguinte. Você coloca assim, nos dois textos, opa, apresenta características humanas, e é verdade, né? Humanas. Além disso, no começo das duas histórias, ele não era o astro responsável por iluminar o mundo. E é verdade, né, pessoal? Lá no outro mito lá que a gente viu lá, né, que é como a origem do dia, né? Lembram que antes mesmo, na mitologia, né, antes mesmo de haver o dia, já existia o sol, né? Só que e o Sol tinha características humanas também, né? Bem assim nesse ponto aqui. O Sol, de fato, é um rapaz. Daí também o Sol tem características humanas, porque nesse mito aqui o Sol, de fato, era um rapaz, né? E o que é interessante é que, tanto no mito anterior quanto nesse, o Sol ele tem a função de iluminar, né, o mundo. Né? Porque no primeiro mito, o Sol não tinha brilho próprio, né? Lembram lá que ele não tinha brilho próprio, né? E nesse caso aqui também o Sol era apenas um rapaz. Só após esse acontecimento aqui, né? Que ele passou a ter essa luz própria e passou também a iluminar o mundo. Então essas são as semelhanças. Vocês podem responder. Nos dois textos, o Sol apresenta características humanas. Além disso, no começo das duas histórias, ele não era o astro responsável por iluminar o mundo. Né? Então vamos lá.
Segunda questão. Para apresentar a história ao leitor, o texto é composto por diversos substantivos. De acordo com o texto, você sabe como surgiu o sol. Completa a tabela a seguir com um substantivo para cada categoria. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, uma tabelinha mostrando aí substantivo feminino. Aí vocês vão ter que procurar lá no texto um substantivo feminino, um substantivo masculino, um substantivo singular e um substantivo plural. Deixa eu colocar aqui. Coloca aqui resposta. Mas vou fazer da seguinte forma. Vou colocar, na verdade, eu vou botar um embaixo do outro. Eu vou fazer da seguinte forma. Então, na verdade, é apenas um substantivo para cada categoria dessa, certo? Mas no texto lá vocês podem encontrar mais de um, tá certo? Então ele está pedindo primeiro aqui um substantivo feminino, né? Vou colocar aqui. Um substantivo feminino. Nesse caso vocês podem colocar festa. A festa. Feminino, certo? Um substantivo masculino. Nesse caso, a gente pode escolher a palavra fogo, né? O fogo. Temos a festa, substantivo feminino, e o fogo, o substantivo masculino, certo? Quando falamos feminino, masculino, é exatamente essa questão do gênero, né? Masculino, gênero feminino, certo? E um substantivo singular. Substantivo singular, a gente pode rapaz, né? Rapaz. E substantivo no plural, né? Substantivo plural, a gente pode encontrar lá indígenas. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu falo em singular e plural, eu estou me referindo a número, né? Número do substantivo. Rapaz, quando eu digo substantivo singular, é quando a palavra designa apenas um único ser, no caso rapaz, é um único rapaz. Se fosse o plural, seriam rapazes, né? Como acontece aqui, substantivo plural. Indígenas. Perceba que quando eu falo indígenas, os indígenas, eu estou falando de mais de um indígena, né? Então, observe que quando eu falo substantivo feminino, substantivo masculino, estou falando do gênero feminino e gênero masculino, certo? E quando eu falo substantivo singular e substantivo plural, estou fazendo menção ao número do substantivo, ok? Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então, só para reforçar, né? Quando eu digo substantivo singular, né? Quando ele nomeia, por exemplo, se eu digo um rapaz, né? Há apenas um único ser, agora dois rapazes, três rapazes, nesse caso tem mais de um, né? Tem dois, três, então, nesse caso, quando tem mais de um elemento, mais de um ser, eu estou falando de um substantivo no plural, né? Rapazes, casas, carros, mas nesse caso aqui, ó, substantivo singular, rapaz, designando apenas um único ser. Agora, quando eu digo substantivo plural, indígenas, eu estou designando mais de um ser. Né? Existe mais de um indígena. Né? Então, quando tem mais de um, é plural. Quando eu tenho apenas um, é singular. Tá ok? Vamos lá. O substantivo é uma classe de palavras variável. Pode ser selecionado no motivo de veja como essas variações acontecem. Então, pessoal, quando a gente falou sobre. No início falou-se o quê? Substantivo, gênero, número e grau, né? Ou seja, o subjetivo é uma classe gramatical variável. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que ele varia tanto em gênero, ou seja, o subjetivo ele pode ser feminino ou masculino, né? Ele varia de varia de número. Número, nesse caso, pode ser singular ou plural, ou seja, o nome ele pode flexionar a ideia de um único ser, rapaz, ou pode flexionar mais de um ser, rapazes, né? Então, quando eu tenho plural, eu tenho mais de um. Quando eu tenho singular,
Então, flexão de número. Então, flexão de gênero, masculino e feminino. Flexão de número. E flexão de grau é aumentativo ou diminutivo? Meninão, menininho, diminutivo, meninão, aumentativo. Então, no caso, lembre-se, quando eu falo que isso quer dizer que ele varia em gênero. Então, o substantivo é uma classe gramatical que pode ter essa variação, pode ter essa pessoal. É exatamente o que? Com a terminação. Do rapaz, tá no singular. Mas como seria de rapaz, seria rapazes, né? Veja que eu tenho eu vou acrescer um elemento à palavra que me passa exatamente de rapazes, né? Isso aqui eu chamo de flexão, questão de número, né? É como aqui também indígenas, né? O S é o morfe, né? Que me passa exatamente a ideia de flexão de número. Eu tenho um singular indígena e tenho um plural indígenas, certo? Com relação a gênero também tem essa flexão, né? A festa, o fogo, né? O artigo que o antecede também deixa claro isso, né? Tipo, a é o artigo definido de feminino e o artigo definido masculino, né? Mas enfim, vamos ver isso por partes, certo? Gênero do substantivo. Vamos começar pelo gênero. Vamos começar por partes. Vamos começando pelo gênero. No mito da origem do Sol, há duas personagens principais, o Sol e a Tia, não é isso? Que são apresentados no trecho a seguir. O Sol era um rapaz muito forte e bonito que vivia com a velha e mal-humorada Tia. Terceira questão. A palavra em destaque no fragmento do texto é feminina ou masculina, no caso Tia? Como você chegou a essa conclusão? Né? A gente coloca aqui, ó. Terceira questão. A palavra tia é feminina. E como a gente pode chegar a essa conclusão? Porque nesse caso, bem, a gente pode pensar de duas formas. A gente tem o feminino tia, o feminino tia, e como seria o masculino, pessoal? Masculino seria tio. A gente pode pensar na flexão final, certo? Tipo, a, nesse caso aqui em a e o. Só que porque nem sempre a terminação em a designará que aquela palavra é de fato a palavra feminina. Como assim, professor? Quando eu digo assim, maracujá, maracujá termina com A, certo? A feminina, eu digo o maracujá. Ou seja, o artigo que eu uso né, é um artigo masculino, um artigo definido masculino. O maracujá, um maracujá. Eu vou ter que colocar o outro também. Um maracujá, certo? Então a gente pode indicar o seguinte, que é aqui o feminino é tia, porque eu posso dizer a tia, eu posso falar a tia, e aqui é masculino porque eu posso simplesmente falar o tio. Ou seja, se antes eu puder acrescentar o artigo definido feminino a, de um substantivo feminino, certo? Agora, se antes do substantivo um artigo definido masculino, no caso o um, né? Estou diante de um substantivo masculino, ok? Geralmente as pessoas, a gente tende a pensar como na terminação. Muitas vezes dá certo. Professor, tipo, professora. O fato de já a palavra para o feminino, né? Então, tem casos que sim,
o gênero feminino. Mas é bom tomar cuidado com relação a isso, porque nem sempre maracujá. Eu digo o maracujá, né? Percebem? Então, o que vai indicar se aquela palavra é o artigo. Certo? Então, cuidado, nem sempre até é uma palavra feminina ou masculina, tá ok, gente? Os substantivos podem sofrer alterações, variações em sua forma. Refere-se ao gênero, né? Em relação ao gênero, da palavra, né? Ou seja, muitas palavras, né? Ou seja, o substantivo pode variações em sua forma. Quando eu digo assim, podem, já é um caso que determinado, certo? A gente vai ver mais à frente que existem alguns substantivos que mas a gente pode indicar se trata-se de feminino, mas artigo, mas vamos ver isso mais à frente, né? Qual? Projeto da variação de gênero do substantivo. Então, completa os espaços. Vamos lá. Na língua portuguesa, há dois gêneros para o substantivo. O masculino, que pode ser acompanhado de artigos masculinos, né? Então, vou colocar aqui. É a quarta questão, né? Quarta questão. Complete, né? Eu vou botar. Então, no caso aqui, na língua portuguesa, há o masculino, certo? O masculino, que pode ser acompanhado de artigos masculinos. O, os, que foi exatamente o que eu mostrei para vocês. Acima, certo? Ou seja, os substantivos masculinos, né, trocados por artigos masculinos. Pode ser o são os respectivos singular e plural. Singular, plural. Singular, plural. O artigo definido o no singular e o artigo definido no plural. Aqui o artigo indefinido né? Por que definido e indefinido? Porque se eu disser assim, eu estou especificando, eu estou definindo quem é o ladrão. O ladrão. Mas se o ladrão roubou o carro, foi um ladrão, mas eu não sei quem é. Foi um ladrão. Por isso que é definido e indefinido. Se eu ligar assim, ó, meu bolo. Não estou dizendo que foi qualquer Maria. Estou dizendo que foi Maria. Agora, se eu disser assim, uma menina comeu bolo, mas quem é, não sei. Então estou indefinido por ser indefinido, ok? E o feminino que pode ser acompanhado de artigos femininos, certo? Que pode ser acompanhado com as então lembre-se, feminino para você saber se é um sujeito feminino, isso vai depender muito do artigo, né? Cuidado para não cair na tentação de sempre pensar na letra final. Porque existem casos que podem funcionar assim, como tio e tia, mas nem sempre será assim. Nem sempre o A final será um A indicando gênero feminino, como na palavra maracujá. Então, lembre-se, vocês se apoiem no artigo, certo? Então, se o artigo for masculino, então a palavra, o substantivo é masculino. Se o artigo for
Ok? Dando continuidade aqui, vamos lá. Exemplo, casa é feminino porque eu digo a casa, carro é masculino porque eu digo o carro, né? Outro exemplo de substantivo feminino, né? Fica a critério de vocês, mas vocês podem colocar aqui bola, que é a bola, certo? Né? O bola é a bola, portanto, bola é um substantivo feminino. E, deixa eu ver, gato, que eu digo o gato, então nesse caso é masculino. Gato é um exemplo de palavra masculina ou feminina que, o qual a terminação pode influenciar. É gato ou gata, né? Mas eu reforço aqui, pessoal, não se prendam sempre à terminação, porque como eu mostrei para vocês, existem algumas palavras que fogem, digamos, essa regra entre aspas, né? Porque já percebeu o seguinte, que fato de ter terminado com A não quer dizer que a palavra seja de fato a palavra feminina, né? Nesse caso aqui, ó, uma coisa já termina com A, mas ele é acrescentado de artigo masculino, então é a palavra masculina, um substantivo masculino. Então, o que vocês têm que se prender é ao fato do artigo, né? Bola é uma palavra feminina, porque a gente pode acrescentar um artigo definido feminino antes, né? Eu posso dizer a bola ou uma bola. Gato é masculino porque eu posso dizer o gato ou pelo acréscimo da letra A. Exemplos: primo, prima, cantor, cantora. Então, quando, isso aqui é fato, né? Só que quero que vocês observem a primeira expressão, o primeiro termo que ele usa aí nesse período. Geralmente, o feminino é formado por troca do O por A. Por que geralmente? Porque, na maioria dos casos, pode acontecer exatamente dessa forma, né? Como gato, eu tenho gato, gata, primo, prima, cantor, cantora, professor, professora. Ou seja, o feminino, a flexão do feminino pode ocorrer pela substituição do O pelo A, certo? Ou apenas o acréscimo de A, como em cantor. O cantor, a cantora. Perceba que a gente acrescentou o A no final, né? Só que é o seguinte, pessoal, tem que ter cuidado com isso, porque nem sempre o A final do substantivo indicará que aquela palavra é uma palavra feminina, tá certo? Então tem que ter cuidado. Então, por mais que algumas palavras nos mostrem que ela é uma palavra feminina, tendo um A final, mas vocês fiquem ligados, fiquem presos à ideia do artigo, né? Veja se o artigo, beleza, terminou em A, mas será que o artigo lá é também um artigo feminino? Sim, porque se for feminino, beleza, então é uma palavra feminina, mas repita aqui como em maracujá, é um exemplo muito bom, pessoal. A palavra maracujá terminou em A, mas não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina. Então, cuidado. Então, por mais que tenhamos palavras na nossa língua em que a flexão de feminino, ou seja, a flexão de gênero feminino do substantivo seja feita pela troca do O pelo A, como em gato, gato, primo, prima, nem sempre será assim. Ou com o acréscimo do A, né? Professor, professora, cantor, cantora, catador, catadora. Ou seja, nem sempre a substituição pelo O ou acréscimo de A significa nesse caso, nem sempre um substantivo terminado por A significará que aquela palavra lá, aquele substantivo, seja de fato um substantivo feminino. Então, tenham cuidado com isso, certo? Entenda, na página 18, entenda. É importante não confundir o gênero das palavras com o sexo dos seres. Veja que é bem importante. Gênero é uma coisa. Até porque, pessoal, palavra não tem sexo. Palavras têm gênero. Ok? Então vamos lá. O substantivo epiceno. Substantivo epiceno. Tem só um gênero que indica o nome de alguns animais, como Joaninha. Pessoal, tá bem clarinho aqui para meu livro. Eu acho que já expliquei para vocês que no livro do professor e ele tem umas partes que eu tenho dificuldade para ler, né? Então vamos lá. Ó, vou repetir aqui, entenda.
É importante não confundir o gênero das palavras com o sexo dos seres. Veja, o substantivo epiceno. O que seria o substantivo epiceno? Tem só um gênero que indica o nome de alguns animais, como joaninha, macho-fêmea, mosca, macho-fêmea. Ou seja, não existe joaninha e joaninho. Não existe a mosca e o mosco. Olha só, não existe a joaninha e o joaninho. Não existe a mosca e o mosco, né? Ou seja, o substantivo epiceno, a palavra, olha só, a palavra, o substantivo existe um único gênero, certo? Para ambos os sexos. Ou seja, quando digo assim, a Joaninha, olha só, é a Joaninha. É uma palavra acompanhada por um artigo definido feminino. Portanto, é um substantivo feminino. Sendo que esse substantivo também é usado para quando esse inseto é macho. Ou seja, quando eu digo gênero, eu falo feminino e masculino, mas quando eu falo sexo, é macho ou fêmea. Então, o que acontece? Eu posso dizer assim, a Joaninha macho ou a Joaninha fêmea. Portanto, ou nesse caso aqui, mosca, é a mosca macho ou a mosca fêmea. Portanto, quando eu falo em substantivo epiceno, olha só, substantivo epiceno, eu estou falando de substantivos que possuem um único gênero para fazer menção a animais ou insetos, né, como a gente está vendo aqui, né, que pode ser tanto macho quanto fêmea. Por isso que é importante a gente não confundir gênero com sexo. A joaninha, ela pode ser macho, mas o substantivo sempre será feminino. É a joaninha macho ou a joaninha fêmea. Ok? E como mosca, é a mosca, certo? É a joaninha, a mosca. Não é o joaninha ou o mosca. É sempre a joaninha e a mosca. Substantivo feminino. Mas eles podem nomear tanto o macho quanto a fêmea. Por isso que eu digo a joaninha macho, a joaninha fêmea. A mosca macho, a mosca fêmea. A esses tipos de substantivos, a gente chama de substantivos epicenos. E são substantivos exclusivos para animais, insetos, etc. Tá ok? Para seres humanos, não. É somente para animais. Certo? Apesar de que o ser humano é um animal também, né? Mas, beleza. Mas vocês entenderam, né? Vamos lá. E temos também o substantivo sobrecomum. O que seria o substantivo sobrecomum? Apresenta um só gênero para se referir a seres do sexo feminino e masculino, como criança, menino ou menina, e indivíduo, homem ou mulher. Bem, nesse caso, o substantivo sobrecomum é bem parecido com o epiceno. A diferença é que ele designa seres humanos. Ok? Então é importante saber distinguir. O substantivo epiceno serve para animais e o sobrecomum para humanos. Mas tanto um quanto o outro, o substantivo ou é feminino ou é masculino. Ou seja, o substantivo há apenas um gênero, feminino e masculino. Mas ele pode designar tanto um ser do sexo ou, no caso, pode tanto se referir ao macho ou à fêmea. Né? Vamos utilizar sexo feminino ou masculino para não confundir com vocês. Quando eu falo em feminino e masculino, estou falando de gênero. Agora, quando eu falo macho e fêmea, então, os substantivos sobrecomum são substantivos que possuem um único gênero, feminino ou somente masculino, designada como fêmea. Por exemplo, quando eu digo assim, a criança, existe o criança? Não, é a criança. Portanto, é um substantivo feminino. E como não há uma variação de gênero, não há apenas um gênero, a gente chama de sobrecomum. Mas quando a gente fala sobre a criança, pode ser tanto o menino ou a menina. Perceberam? Eu uso a criança tanto para designar o menino ou a menina. Ou seja, eu posso utilizar o substantivo a criança para designar um ser macho ou um ser fêmea. Enquanto que o substantivo comum de dois gêneros, olha só, substantivo comum de dois gêneros
não varia de forma para indicar o feminino e o masculino. Com esse tipo de substantivo, há variação apenas das palavras que acompanham. Aí, mas algo parecido com o sobrecomum, só muda o seguinte, que o comum de dois gêneros, a palavra, o substantivo em si, não sofre modificação. Mas o artigo sim, por exemplo, as palavras que o acompanham. Por quê? Por exemplo, a palavra colega. Eu posso dizer o colega ou a colega. Percebo que colega não muda nada. Continua sendo a mesma palavra, é colega. O colega, a colega. Mas o artigo. Né? Quando eu quero me referir a o colega menino, macho, eu digo o colega. Agora, quando é uma menina, é a colega. Então, nesse caso aqui, pessoal, o substantivo comum de dois gêneros, olha só, comum de dois gêneros, a gente utiliza para designar seres, né, de ambos os sexos, né, o acompanha. Então, recapitulando aqui, primeiro, é importante reforçar isso. Gênero não é a mesma coisa que sexo, certo? É masculino e feminino, flexão de gênero, masculino e feminino. Mas existem algumas palavras que são femininas, que podem designar tanto o macho quanto a fêmea, como temos palavras de gênero masculino que podem designar a fêmea ou o macho. Ok? Então vamos lá, recapitulando aqui. Substantivo epiceno, lembre-se, pessoal, substantivo epiceno servem para designar animais, certo? O substantivo epiceno serve para designar animais, certo? E são substantivos que possuem um único gênero. Olha só, repito, substantivo epiceno, né, são substantivos ligados a animais e que designam e que possuem um único gênero, certo? Ou seja, é uma palavra que ela é feminina, né, ou masculina, mas ela serve tanto para indicar macho quanto fêmea. Por exemplo, Joaninha. É a Joaninha. A palavra, o substantivo Joaninha é um substantivo de gênero feminino. Mas eu posso dizer a Joaninha macho ou a Joaninha fêmea. Mesma coisa que mosca. É a mosca. Não modifica gênero. É gênero feminino. É a mosca. Mas a mosca pode ser macho ou pode ser fêmea. Entendeu? Então, substantivo epiceno são aqueles substantivos que possuem um único gênero, não varia o gênero, certo? E ele pode tanto designar um animal macho ou um animal fêmea. E nesse caso, epiceno é para animais. E quando que o sobrecomum, ó, substantivo sobrecomum, é bem parecido com epiceno, só que nesse caso a gente utiliza para humanos, para pessoas, tá certo? Mas a ideia é a mesma. A palavra em si possui um único gênero. O substantivo em si possui um único gênero, certo? Mas ele pode designar tanto macho quanto fêmea, como a criança. A gente não tem o criança, é a criança, portanto, o gênero feminino. Mas pode ser tanto menino quanto menina. Pode ser tanto para macho quanto para fêmea. Então, quando é com relação a humanos, a gente tem o sobrecomum. Quando é em relação a animais, a gente tem o epiceno. Tá ok? E o substantivo comum de dois gêneros é quando a palavra em si não sofre modificação, mas a palavra que o acompanha sim. Por exemplo, colega. Eu tenho a colega e o colega. Então, quando eu tenho um substantivo em que o que sofre modificação é a palavra que acompanha o substantivo e não substantivo, eu tenho aí um substantivo comum de dois gêneros. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp que estaria disposto para deixar mais claro isso, tá certo? Quinta questão. De acordo com o texto, você sabe como surgiu o Sol? O mito sobre esse astro surgiu com os indígenas Tucuna. Segundo as informações do quadro Entenda, o substantivo indígenas deve ser classificado como... vamos voltar lá. Pior que não tem aqui, né? O quadro Entenda, né? É interessante, vamos lá. Vamos ler de novo. De acordo com o texto, você sabe como surgiu o Sol? O mito sobre esse astro surgiu com os indígenas Tucuna. Segundo as informações do quadro Entenda, o substantivo indígenas deve ser classificado como epiceno, sobrecomum ou comum de dois gêneros. E aí, pessoal? De acordo com o que a gente viu agora. O epiceno, olha só, estou falando de indígenas. O epiceno, como falei, são substantivos que designam animais.
E nesse caso aí são substantivos que possuem um único gênero, variando apenas o sexo. Ou seja, eu posso dizer a mosca fêmea ou a mosca macho. Veja que a palavra não há uma variação de gênero, né? Mas nesse caso epiceno não pode ser, porque no caso epiceno é para animais, insetos, e a gente está falando de indígenas, então não é epiceno. É sobre comum? Não sei. Porque, vamos verificar aqui. Se eu digo assim, eu posso dizer as indígenas e os indígenas? Posso? Posso, né? Então, olha só, pessoal, o que foi que variou aí? Variou a palavra? Olha só, as indígenas, os indígenas. A palavra, o substantivo em si não sofreu modificação, né? Mas modificou o quê? O artigo. O artigo muda. Então, foi o quê? Os indígenas, as indígenas. Então, isso tem características de quê? De um substantivo comum de dois gêneros, né? Que, como eu mostrei aqui, os substantivos comuns de dois gêneros são aqueles substantivos em que a palavra não sofre modificação, mas as que o acompanham sim. Então, nesse caso aqui, a palavra indígenas não sofreu mais uma modificação em si, mas sofreu modificação no seu artigo. Eu digo as indígenas, os indígenas. Portanto, indígenas é um substantivo comum de dois gêneros. Ok? Porque, primeiro, designa seres humanos. É que há uma variação no artigo. A palavra não muda, mas o artigo sim. Ok? Então, observe esses detalhes. Sexta questão. Imagine que na história Sol morasse com um parente do sexo masculino. Reescreva o trecho abaixo, substituindo o substantivo feminino em destaque por seu equivalente masculino. Para isso, faça as adaptações necessárias. Você tem aqui, né? O Sol era um rapaz muito forte e bonito que vivia com uma velha e mal-humorada tia. Ou seja, quem seria aí o ser de sexo feminino? A tia, né? Então, vivia com uma velha e mal-humorada tia. Vamos fazer aqui as modificações. Opa. A quinta questão eu vou colocar aqui, né? Deixa eu responder logo a quinta questão. A resposta é sobrecomum. É um substantivo sobrecomum, indígenas, né? Oh, desculpa. Eu não sei, é só no Word que serve do acento circunflexo. Mas enfim, deixa para lá. Deixa eu ver se está gravando direitinho, tá? Né? Comum de dois gêneros. Perdão, pessoal. Sexta questão. Sexta questão. Vamos passar para o masculino, né? Então vamos reescrever aqui, né? O Sol. O Sol era um rapaz. Era um rapaz muito forte e bonito. Que vivia, ok? Que vivia com. Agora sim, pessoal. Aí vem a modificação. Porque não é para passar para o gênero masculino, né? No caso, a personagem feminina aí é a tia, né? Então, passando para o sexo não, passando para o gênero masculino, como é que ficaria? Ficaria assim, né? Que vivia com um velho, veja que eu modifiquei o artigo, certo? Um velho e mal-humorado. Opa. Humorado. Um velho e mal-humorado tio. Certo? Ou seja, no início aqui ficou a mesma coisa. Mas a partir do momento que eu vou fazer menção à tia, como eu tenho que trocar o gênero, aí ao invés de fazer uma velha e mal-humorada tia, eu faço um velho e mal-humorado tio. Tá ok? Veja que nas palavras velho, ó, humorado, né, e tio, né, a ideia de trocar, a ideia de trocar a, o ou pelo a e vice-versa, funciona. Tio, tia, humorado, humorada, velho, velha,
uma, ou acréscimo do a. Nesses casos aí funciona, mas eu reforço aqui, nem sempre será assim, tá ok? Geralmente é, ou seja, na maioria das vezes, ok. Então, existem alguns casos que não. Tem alguns casos, como vocês viram aqui, os epicenos, os sobrecomuns, os comuns de dois gêneros. Então, cuidado. O caso lá da palavra maracujá é o maracujá, não é a maracujá, certo? Então, é seguro vocês observarem a palavra que acompanha, tipo o artigo, certo? É muito mais simples, ok? Continuando aqui, agora releia o seguinte trecho do texto. Certo dia, enquanto ela fervia urucu, que seria usado para que os ticuna se pintasse para uma festa chamada Moça Nova, Sol trouxe muita madeira vermelha para manter o fogo aceso. Quanto à flexão de gênero, os substantivos em destaque no trecho são respectivamente, ou seja, nesta ordem. Nós temos aí as palavras em destaque: urucu, festa, madeira, fogo. Então, vamos fazer assim. Sétima questão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui urucu, urucu, barra, festa, barra, vou dar espaços aqui, barra, festa, madeira e fogo. Vamos verificar o seguinte, pessoal. Urucu, a palavra masculina ou feminina? Como é que eu sei? Vamos fazer o teste do artigo, né? Eu posso dizer o urucu ou a urucu? O urucu, né? O urucu. Portanto, masculino. A gente diz a festa ou o festa? A festa. Portanto, a palavra feminina. Certo? Eu digo o madeira ou a madeira? A madeira. Portanto, uma palavra feminina. Eu digo o fogo ou a fogo? Digo o fogo. Portanto, a palavra masculina. Sendo assim, pessoal, qual seria a ordem, então? É masculino, feminino, feminino, masculino. Então, é a última alternativa, né? Resposta: masculino, feminino, feminino, masculino. Tá certo? Essa aqui é a ordem. Tá certo? A última alternativa. Isso aqui, letra A. Sempre me passo nisso. Letra A. Ok, gente? Letra B. Letra B. Pela leitura do trecho, é possível encontrar palavras que indicam o gênero dos substantivos em destaque. Leia o fragmento do texto com atenção e, para cada substantivo, copie a palavra que indica o gênero dos nomes. Peraí, como é? Pela leitura do trecho, é possível encontrar palavras que indicam o gênero dos substantivos em destaque. Leia o fragmento do texto com atenção e, para cada substantivo, copie a palavra que indica o gênero dos nomes. É interessante isso, né? Aqui, ó. Resposta. Vou fazer assim: urucu. Urucu, para urucu vocês colocam assim, usado. Urucu usado. Barra, vou fazer mais organizado. Vou deixar isso aqui em negrito, para facilitar para vocês. Vou fazer assim, negrito. A palavra festa. Qual palavra que pode, né? No caso, uma festa. Barra. Madeira. Muita ou vermelha. Muita madeira ou vermelha. Veja, olha só, viu? Porque eu posso dizer assim, urucu usado. Veja que é usado e não usada. Isso mostra que urucu é a palavra masculina, certo?
Eu digo festa, digo uma festa, não digo festa. Isso nos mostra que a palavra festa é uma palavra feminina. Quando eu digo assim, muita madeira, madeira vermelha, eu não digo muito madeira e madeira vermelho. É vermelha. Percebem? Ou seja, essas palavras aqui também entregam o fato de que madeira é uma palavra feminina, certo? E fogo, certo? Aceso. É fogo aceso, não é acesa. Não temos fogo aceso. A lanterna acesa ou fogo aceso. Né? Então veja que a terminação aqui, a palavra, né, nos indica que fogo é uma palavra masculina. Ok? E pronto, no caso aqui já começa a falar sobre número do substantivo, né? Então, pessoal, a gente para por aqui, né, falando sobre gênero, o gênero, né, flexão de gênero. Lembrando que gênero e sexo são coisas totalmente diferentes, certo? As palavras possuem gênero, mas não possuem sexo, certo? E é importante vocês observarem exatamente essa questão por conta de palavras, de substantivos como o substantivo epiceno, em que o substantivo em si possui um único gênero, mas ele pode designar tanto para o macho quanto para a fêmea. Lembrando que substantivo epiceno é para animais, insetos, certo? Né? Mas lembre-se, são substantivos que possuem um único gênero, pode ser tanto feminino quanto masculino, mas esse substantivo ele designa tanto macho quanto a fêmea, como mosca. É a mosca, não existe o mosca. Mas eu posso dizer a mosca fêmea e a mosca macho. Ok? Então é um substantivo epiceno, ou seja, a palavra em si possui um único gênero, mas pode designar tanto para macho quanto para fêmea. O substantivo sobrecomum é bem parecido, só que nesse caso para seres humanos, ok? Para seres humanos nós temos substantivos sobrecomuns, né, substantivos sobrecomuns, que são aqueles substantivos que possuem um único gênero, mas ele pode tanto designar para homem ou para mulher, para macho ou fêmea. Por exemplo, temos criança, é a criança, não existe o criança, é a criança, só existe um gênero feminino. Mas pode ser tanto o menino ou a menina. Temos, deixa eu ver se tem o indivíduo, né? Olha só, tem aí o indivíduo, não existe a indivíduo, é o indivíduo. No caso, só existe um único gênero, nesse caso, gênero masculino. Mas esse indivíduo pode ser tanto um homem ou uma mulher. Vítima, a vítima, não existe o vítima. A vítima é um substantivo de gênero feminino, mas pode ser tanto homem quanto mulher. Percebe? Então, quando temos uma situação em que temos um substantivo que possui um único gênero, mas pode servir tanto para homem quanto para mulher, certo? E nesse caso está designando um ser humano, a gente chama de substantivo sobrecomum. Agora, quando a gente tem o substantivo comum de dois gêneros são aqueles substantivos em que a palavra em si não modifica, mas a que acompanha ou seja, por exemplo, tem assim, o colega, a colega. Perceba que a palavra colega não mudou, é colega. Mas o gênero muda, é o colega, a. No caso, quando a variação ocorre somente no artigo, por exemplo, ou acompanha, né, a gente está diante de um substantivo comum de dois gêneros, como é o caso de o colega, a colega, o indígena, a indígena. Tá certo, pessoal? E qualquer dúvida, podem procurar lá no WhatsApp que estarei à disposição para explicar. E até mais.